Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados queridos, onde está Deus? Esta, às vezes, é a pergunta da sociedade da qual nós estamos inseridos. Existe Deus? Onde Ele está? Em que lugar? Quem é Deus? Onde Ele se faz presente? Ele está acima de nós, Ele está... Jesus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde está a manifestação da glória de Deus? Alguns chegam a dizer a Bíblia é uma linguagem mitológica, figurada, porque muitas coisas que encontram aqui as pessoas não acreditam que o dia aconteceu. A ciência tenta, claro, uma ciência cética tenta destruir a verdade divina desde a criação do universo até o Cristo Senhor Salvador e aquele que um dia voltará para nos conduzir ao reino do seu amor. Mas, diferente de todos esses séculos onde as pessoas ainda continuam nesta cegueira, Deus ainda assim se faz presente no meio de nós. Deus está neste lugar. Deus está em mim. Deus está em você. Deus está de uma forma imanente em todos os lugares. A sua onipresença é real. E às vezes nós precisamos estar alerta com isso, porque esquecemos esta verdade, porque muitas vezes as pessoas, e até mesmo dentro da igreja, as pessoas vivem como se Deus não existisse, fosse apenas algo filosófico da nossa imaginação. Não, mas Deus é real, espiritual, imanente, presente em nossas vidas. Por isso o tema da nossa meditação nesta noite é o Deus onipresente. Diferente, amados irmãos, que aqui Jacó está aprendendo algo importante na sua vida, porque na cultura ainda naquele tempo, após a saída do Éden, as pessoas olhavam Deus como algo local. Havia deuses no monte, ou quando acontecia certo milagre, ou certo sonho, e ali eles erigiam ali um santuário, um memorial, e por aí, entendendo que deuses eram apenas locais. E mais ainda, na cultura politeísta, cada deus tinha uma função diferente. Era responsável por um local e por um poder específico. Existia um panteão de deuses, como falam os gregos e os romanos, e ainda continua. Mas Deus se apresenta de forma como único Deus, como Senhor verdadeiro, como Senhor do poder, de forma monoteísta, mostrando que só existe Ele e que não é limitado a um local apenas, mas a todo o universo criado por Ele. Todo poder. É o Senhor dos mares, é o Senhor dos céus, é o Senhor de toda a criação, é o Senhor de todo o universo, é o Senhor Todo-Poderoso, é o dono da história do mundo, é o dono da história do universo, é o dono da história da nossa vida. E Jacó, ele se depara com esta realidade no momento de grande dificuldade, porque Jacó, de certa forma, irmãos, ele enganou seu pai para roubar a bênção do seu irmão, e por isso ele precisa fugir desesperado. Fica tão desesperado, com medo, em fuga, que ele arruma uma pedra e ali cai num sono profundo. E ao cair neste sono profundo, em sonho, o Senhor fala com ele. E aí nós nos deparamos com essa verdade, o Deus onipresente que está diante de nós, e ele se apresenta, assim como ele se apresentou
a Moisés, assim como ele se apresenta a Abraão: eu sou o Senhor, eu sou o que sou, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Assim disse no passado Abraão, assim reafirma agora com Jacó: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Então, Jacó, ele vê, tem a visão de uma rampa, de uma escada, um zigurate, onde os anjos do Senhor estão subindo e descendo, e, de certa forma, neste sonho, Deus não está lá sentado no seu trono, mas ele está dormindo e Deus está próximo dele, mostrando a sua glória, a sua majestade, conversando com ele. Mas o ponto importante aqui, interessante, amados irmãos, é que ele conhece agora este Deus onipresente, que está diante de nós e que tem cuidado de nós a cada dia. Eu fico pensando nesse momento, e há algo muito importante aqui, que, claro, nós precisamos tomar cuidado. Primeiro aspecto que quero trazer: se Deus é onipresente, amados irmãos, nós precisamos buscar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida de santificação, uma vida de graça, porque Deus está presente diante de nós em todos os momentos. Não adianta, ainda que a gente esteja no mais profundo abismo, ainda que achamos que estamos sozinhos, solitários, escondidos, e que podemos agir de uma forma incoerente, o Senhor nos ensina que, se nós o amamos, não devemos viver assim, mas devemos procurar viver, mesmo distante, onde quer que nós andarmos, da mesma maneira que estamos agora na igreja, louvando, adorando, engrandecendo, não abrindo mão dos nossos valores cristãos, da nossa vida com o Senhor, porque Ele está presente em todos os lugares. Ele está junto conosco em cada momento. E nós precisamos entender esta realidade em nome de Jesus. Deus é Deus onipresente em nossas vidas, por isso precisamos viver a cada dia mais na intimidade com o Senhor, buscando a comunhão, a fidelidade, a intimidade com o Senhor. O mundo jaz nas trevas, mas nós não estamos nas trevas. E no texto mais à frente ele chega a falar um pouco sobre isto também, e nós precisamos entender esta verdade em nome de Jesus, porque mesmo diante das trevas, como servos na presença de Deus, devemos exercer a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus. O Salmo 139 fala isso, chega a dizer no texto que nós acabamos de ler, que as trevas e a luz na presença de Deus se tornam a mesma coisa. Um segundo aspecto, irmãos, que eu acho interessante desse texto, ainda nesses versículos do 12 ao 15 que eu acabei de ler, para os irmãos, do qual Jacó diz que ele está neste lugar, na verdade o Senhor está neste lugar e ele não sabia, é que Jacó enganou seu pai, roubou a bênção do seu irmão, está foragido, ele cometeu pecado, ele está em pecado, ele agiu de forma incoerente, ele agiu de forma incorreta. Mas sabe o que é interessante desse texto? Quando Deus vai conversar com ele, Deus não faz esse tipo de julgamento nesse momento. Deus só fala o que ele vai fazer na vida de Jacó daqui por diante. A preparação, ele diz assim, você está fugindo, mas esta terra, você vai para outra terra, mas esta terra você terá como herança. E eu estarei contigo, e eu continuarei contigo, e eu te abençoarei, e por intermédio de ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e eu não vou te desamparar.
Deus não está dizendo para ele continuar agindo daquela maneira, mas Deus está dizendo nesse momento: olha, eu estou contigo, as minhas promessas vão se cumprir em você, e você precisa viver uma novidade de vida. Momento de perdão, momento de aliança, momento de acordo, momento de renovação em Cristo. É isso que acontece. Ele derrama palavras de bênção. O próprio Deus derrama a bênção no seu sonho. E agora, Jacó, despertado do seu sonho, ele diz assim: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, medo, respeito, obediência, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Não o lugar, é o Deus, o Senhor é temível. E ali ele levanta de madrugada, ele toma uma pedra que havia posto como travesseiro e faz uma coluna, né, e derrama azeite ali. Ele consagra aquele lugar, ele renova a sua aliança. De certa forma, o que ele está fazendo ali, Deus está renovando a aliança com ele, dizendo que é o Deus de misericórdia e de perdão, e quer que ele viva esta nova vida em sua presença. Assim também nós, amados irmãos, precisamos entender esta verdade e ação do Senhor, dessa renovação da aliança, onde precisamos agora temer a Deus, obedecer a Deus, clamar perdão, adorar ao Senhor incondicionalmente. Não é condicionado só quando Deus nos abençoa, mas também quando Ele corrige, nos disciplina, nos orienta, nos cuida de nós, e assim desenvolver a vida para a glória de Deus. Reconhecer o pecado, reconhecer a presença de Deus, acender e renovar a aliança, e assim, amados irmãos, se consagrar, não somente o lugar onde estamos, a igreja do Senhor, o nosso lar, mas acima de tudo, consagrar a nossa vida a Deus, nos enchendo do Espírito Santo, reconhecendo a nossa falha. E quando nós continuamos a história, nós nos deparamos com pontos importantes. Jacó enganou, mas Jacó também ele foi enganado pelo seu sogro. Jacó passou uma série de dificuldades, teve muitas lutas, trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Mas todo esse processo pelo qual ele passou estava dentro do propósito do Deus onipresente, transformando, curando, cuidando, dando a renovação da aliança e a intimidade com aquele que Deus escolheu para abençoar, para transformar, para fazer dele uma grande nação, para fazer dele luz do mundo e sal da terra, para fazer dele um eleito para a vida eterna. Assim também, amados irmãos, o ensino que nós aprendemos aqui nesta noite, diante do Senhor, é que não importa as falhas que nós cometemos, ainda lá as promessas do Senhor, elas permanecerão. O que há necessidade que nós precisamos agir é reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa falha, clamar pelo perdão, renovar a nossa aliança e consagrar nessa renovação, continuar consagrando, santificando a nossa vida ao Deus de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E aquela cidade, outrora chamada Luz, deu o nome de Betel, cidade da luz. E dentro desse compromisso, amados irmãos, nós nos deparamos com a transformação de Jacó. Nós podemos falar sobre isto, dessa transformação de Jacó. Porque Jacó ele faz um voto a Deus. Ele consagra o local, consagra, entende que Deus é onipresente, ele entende que Deus trará paz à sua jornada,
E ali ele diz assim, no verso 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó quebranta o seu coração a procurar viver uma vida de generosidade na presença de Deus. Antes ele era um homem egoísta. Ele comprou o direito de primogenitura do irmão, aproveitou do irmão. Depois ele roubou, enganando seu pai, a bênção do irmão. Teve essa continuidade, mas agora, antes de sair do meio da parentela, nessa aliança com o Senhor, Jacó entende que há algo mais importante do que as riquezas do mundo. Ele entende que o mais importante é viver para a glória de Deus, para a vida com Cristo, para a vida com o Senhor. É viver uma vida generosa, viver uma vida segundo a vontade de Deus, viver uma vida para a glória eterna de Deus, porque Deus é onipresente e a casa de Deus é onde Deus está. Mas eu não quero parar por aqui, eu quero ampliar um pouquinho mais o nosso sermão nesta noite, já estou acabando. Amados irmãos, esse texto é maravilhoso porque ele nos ensina algumas coisas importantes. Ele nos ensina que Deus é onipresente e dono das nossas vidas. Ele nos ensina que, apesar dos nossos pecados, o Senhor é rico em misericórdia e cumprirá as suas promessas de salvação, de transformação, de consagração. Basta buscarmos Ele e seremos cuidados, protegidos e abençoados, porque esta é a promessa de Deus. Ele nos chama a renovar a aliança com Ele, numa vida de santificação, generosidade e total desprendimento das coisas do mundo para viver a glória de Deus em nossas vidas. Mas Ele também traz a nós pontos importantes, porque se antes o Senhor onipresente, Ele se apresentava desta forma, hoje o Senhor onipresente habita e reina dentro de nós. Porque no Novo Testamento, como Cristo nos ensinou, Cristo veio, morreu, ressuscitou e hoje o Espírito habita em nós. A casa de Deus somos nós, templo do Espírito Santo do Senhor. E por isso precisamos avivar o Espírito em nós, e por isso precisamos viver para a glória de Deus, e por isso precisamos cada dia, irmãos, erigir sim colunas de vida de oração, leitura da palavra e santificação, para fazer com que esta casa esteja cheia da glória e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também precisamos entender, irmãos, que dentro desse aspecto, Deus também disse que Jacó, tu está indo viver numa outra terra, mas eu te trarei de volta para esta terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim também a promessa, ela permanece diante dessa onipresença extraordinária, porque o Senhor nos prometeu, nós somos peregrinos em terra estranha, assim como Jacó no passado teve que peregrinar em terra estranha, sabendo que tinha a promessa que Deus o deu, assim nós estamos também em terra estranha como peregrinos aqui, mas na promessa de Cristo Jesus, conforme o Evangelho de João, que Ele está junto do Pai e foi para lá fazer o quê? Nos preparar morada eterna. E Jesus disse que foi e
voltará para nos buscar e nos conduzir ao reino do seu amor, da vida eterna com Ele em glória. Como diz Apocalipse, no novo céu e na nova terra com Ele. Assim também, amados irmãos, precisamos viver do Evangelho e viver o Evangelho como peregrinos nesta terra, confiando nas promessas do Senhor, porque breve voltará a nos conduzir a esta terra como descendência do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, desde Abraão até os nossos dias, porque todo aquele que crer em Cristo tem a vida eterna e terá uma nova morada nos céus. O Senhor nos promete não nos desamparar, mas cumprir aquilo que Ele determinou: a vida eterna e salvação em Cristo. Por isso eu e você, irmãos, certos desta verdade, precisamos sim, em nome de Jesus, entender que Deus está presente em nós e em qualquer lugar do universo. Ele está, para vivermos uma vida primorosa em sua presença, cheia da plenitude do Espírito Santo, e devemos nos alegrar e ter prazer nele para a glória eterna sempre. Entender que ainda que venhamos a falhar em algum momento, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque do Deus onipresente garantiu isso para nós, na morte do seu Filho Jesus na cruz, e ressurreição e vida eterna. E agora, como casa espiritual de Deus, templo do Espírito Santo, vivamos de forma consagrada em novidade de vida, pregando o Evangelho ao mundo, sendo luz em meio às trevas, na alegria de viver na presença do Senhor, porque a promessa feita a Jacó e hoje a nós se cumprirá. Breve Jesus voltará e nos conduzirá ao reino do seu amor eterno, onde não mais há dor, não há mais imposto a pagar, não há mais sofrimento, não há mais tristeza, mas a glória de Deus presente em paz, alegria e amor, onde ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entre para o reino há tanto preparado para vós. Que assim, amados irmãos, venhamos crescer e entender, nos consagrando na presença do Senhor e vivendo pela fé em Cristo Jesus, na generosidade espiritual e em todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.